Muito se fala sobre a importância de uma cultura forte. Você vai ler isso nos livros de aeroportos, nas palestras de influencers muitas vezes duvidosos e também nos cafés do mundo corporativo por aí. Onde ouvimos frases como culturas fortes fazem empresas fortes. Ou até aqueles jargões que ninguém mais aguenta. Cultura come a estratégia no café da manhã. Mas e se eu te dissesse que algumas das maiores falências, colapsos éticos e até crises de inovação vieram justamente de companhias com uma cultura forte? Os exemplos são inúmeros, tá? A gente está falando de WeWork e a sua cultura do carisma que levou a tomar decisões estrategicamente duvidosas. Na FTX, uma corretora de criptomoedas cujo culto ao líder gênio, que não precisava de controle, levou não só à falência, mas até à prisão do seu fundador, ou até a própria Kodak, um case mais conhecido, onde a forte identidade enrijeceu a sua capacidade de se adaptar a um novo cenário tecnológico. Empresas que construíram culturas tão rígidas, tão idolatradas, tão cultuosas, que não as permitiram ter flexibilidade e até uma autoanálise de aprender com os próprios erros. E com isso, a pergunta que nos guia hoje é: cultura, motor de sucesso ou armadilha silenciosa? Sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas SA. O meu nome é André Conerro, seu host de hoje, e vamos juntos desvendar essas entrelinhas da cultura organizacional. E para variar, não estou sozinho, estou com Pedro Próquino e Gabi Teco. Como que este podcast os encontra? Muito bem, num dia assim, com muitas discussões boas, com muito caldo aqui para o nosso tema de hoje. Eu tô animadíssima, mas Pedro Próquino com certeza tá muito melhor que eu. Animadíssimo, cultura é super importante, acho uma coisa maravilhosa, inclusive o recorte de hoje, onde vamos falar sobre cultura da ótica do negócio, e não só, porque tivemos um episódio de cultura neste Entre Linhas SA, onde falamos sobre cultura para ser promovido, como a cultura da empresa influencia nas suas chances de ser promovido de sucesso na sua carreira dentro da sua empresa. Hoje com uma ótica diferente para este tema que é tão importante e fundamental no mundo corporativo. E vamos falar das nossas redes antes de avançar. Pedro, você como porta-voz. De novo. No último foi eu. Justo. Porque era host, né? Entre Linhas _ SA é a arroba que você deve digitar na sua rede social favorita para encontrar a gente, se conectar. Não posso dizer que graças a Deus a gente começou a receber mensagens no paralelo. O André continua ainda... ele ainda tá na frente. Foi muito chato. Não, e não foi graças a Deus, foi graças ao chamado que você fez. Vamos ver se reconheça, rapaz. Se isso muda. Essa semana encontrei com a nossa audiência da Alemanha, que estava no Brasil, Pedro Marani, um amigo de longa data que mora na Alemanha, é a nossa audiência na Alemanha, que segue a gente no Entre Linhas _ SA e manda comentários no paralelo para comentar o que ele achou dos episódios. Inspire-se em Pedro Marani. Faça você também. A gente teve um primeiro comentário também, uma mensagem privada na nossa company page. Lá, a gente comentou que a gente tem uma company page agora no LinkedIn. E aí as pessoas estão chegando por lá e também estão deixando mensagem. Olha que coisa legal. Quem administra a company page por enquanto sou eu. Então você vai estar falando comigo. Se você quiser falar lá e não tem meu WhatsApp, manda lá também que responderei, em segredo. Eu queria dizer que eu pedi acesso de administrador na company page. Puts, mas o poder reina na mão de alguém ao lado. Então eu não tenho esse acesso. Teria o Entre Linhas uma cultura autocrática? Aham. Uma cultura de centralização, de silos. Sim, e é matriarcal, não é patriarcal. E é matriarcal? Entendeu, né? Aham. Nosso telespectador é esperto. Turma, cultura, motor de sucesso ou armadilha silenciosa? Vamos começar a recortar. Queria propor o seguinte, a gente já sabe, a gente já discutiu no primeiro episódio lá sobre cultura, que é um mecanismo de coordenação, que de fato a gente tem que garantir que temos pelo menos uma conformidade comportamental e assim por diante. E eu queria entender na experiência de vocês, Gabi, que passou por RH, entrevistou dezenas, se não centenas de líderes organizacionais, e Pedro, que passou por multinacionais, grandes empresas nas áreas de comunicação.
Na visão de vocês, como que na cabeça dos líderes em RH e nas áreas que passaram, esse tema é tratado, se é que é tratado? Acho que ainda com bastante displicência. Eu acho que a gente avançou muito nos estudos sobre cultura e de como isso influencia tudo, absolutamente tudo dentro da organização, especialmente resultado, que eu acho que é o que o C-Level está bastante preocupado. Mas eu digo que é com displicência, às vezes não tanto do ponto de vista consciente. Como cultura também tem a ver com comportamento, né? Símbolos, sistemas e comportamento, talvez um jeito mais fácil, um conjunto dessas coisas todas operando ao mesmo tempo, é muito difícil, né, a gente controlar comportamento, porque a gente não controla o outro, né, no final do dia. E se a gente, como indivíduo, como ser humano, já tem tanta dificuldade de prever como a gente vai reagir em determinadas situações, imagina quando a gente está em grupo, imagina quando são muitas lideranças que são representações dessa cultura e o elemento comportamento que tem a ver com, enfim, desde quando a gente nasceu, né? Como a gente se comporta tem a ver com muitas questões. Então, eu acho que ainda é com bastante displicência, embora tenha avançado demais no entendimento do tamanho da importância de uma cultura organizacional. Eu acho interessante quando a Gabi estava falando, porque eu estava pensando quem é responsável dentro da empresa por definir cultura e depois por fazer essa cultura ser difundida dentro da empresa. Ao passo que no mundo ideal isso seria um trabalho lindo, feito a 8 mãos e por aí vai. Acho que diferentes empresas têm o setup da cultura em diferentes lugares, mas usualmente fica a cargo da comunicação interna garantir que isso vá se permeando ali no meio. E aí eu acho que tem uma crise de identidade aqui nesse universo interessante, que é comunicação interna. Ora mora, ou em algumas empresas mora dentro da área de comunicação, que tem uma forma de enxergar isso, ora mora dentro do RH. Tem outra forma de enxergar isso. Eu quero contar uma história muito boa. Quem é guardião da cultura? É o RH? É a comunicação? E aí, como lidar com essa tensão? A liderança? A gente falou de autocracia e aí eu tive um truque para fazer isso na minha vida, porque eu era marketing e comunicação no começo da minha carreira. Aí eu falava o quê? Faz todo sentido, tá? A cultura tá dentro do marketing e da comunicação. Claro. Até porque? Até porque sou eu. Até porque eu vou dizer o que você tem que fazer. Porque se eu tivesse em finanças, ia ser do departamento de finanças. Aí o que aconteceu na minha carreira? Mudei para RH. Aí o que eu fiz? Levou como... Faz todo sentido estar em RH. Olha, entendeu? que interessante. Enfim, eu acho que é uma brincadeira que ilustra que eu acho que importa menos quem é que está com esse papel, contanto que seja... primeiro que assim, é papel de toda a liderança. Absolutamente todos os líderes, eles precisam estar atentos. Na verdade, de todos os colaboradores que jogam aquele jogo, eles precisam saber quais são as regras do jogo. E a cultura é um grande livro aberto sobre regras. Não tão aberto assim, às vezes. A gente chega lá. É cultura para cima, da superfície para baixo. Eu acho que a pessoa ou a estrutura que vai disseminar práticas ou comunicar, de preferência tem que ser a pessoa que mais se identifique, que mais representa aquela cultura. Às vezes não precisa ter uma área específica, pode ser o próprio fundador, CEO, numa startup normalmente é o founder. Então, eu acho que é errado a gente ter esse olhar departamental para a cultura, Eu sabe? concordo, mas eu acho que isso nos leva justamente para um ponto de atenção. Que normalmente dentro da empresa existe alguém e RH procura muito isso nas empresas, que é quem é o guardião, ou eu não estou conseguindo encontrar a palavra que eu quero usar, que é quem é a personificação da cultura dentro da empresa. A cultura prototípica. E normalmente tem isso, não, aquele executivo é o inspirador, é quem vive os valores corporativos, é quem não sei o quê. E aí começa a se usar aquela figura como uma figura que vai fazer ou ajudar a difundir ou garantir essa normalização. Então acho que quando fica preso na figura de uma pessoa, e acho que entra um ponto fundamental, culturas fortes são importantíssimas para as empresas, e principalmente quando elas são... bem homogêneas. Todo mundo entende, todo mundo vive aqueles valores, entende como aquilo funciona, a regra do jogo. Eu acho que é melhor do que em empresas que você tem essa discrepância, você precisa ficar tentando empurrar o tempo inteiro o goela abaixo, que daí vem a briga por qual é o departamento que vai controlar ou ditar o ritmo e como isso vai funcionar, ou então o executivo, a executiva, que vai ser a personificação daquilo.
porque daí entra o temperinho pessoal de quem gosta, não é, Gabi? De ter Mas ao mesmo controle. tempo, Pedro, assim, eu, André, né? Eu vejo a importância de você conseguir personificar símbolos, valores, comunicação, enfim, identidade numa pessoa, porque é um exemplo para você modular, né? Do tipo, olha, e modelar, na verdade. Então, se aquela pessoa ela se comporta dessa maneira e ela é o que nós prezamos como uma cultura da companhia, então se eu me comportar semelhante, talvez eu esteja dentro da cultura. Então, talvez facilite para as pessoas entenderem o que é o modelo. Né? Mas eu acho que é fundamental, André, que na minha concepção ninguém deveria ser maior do que a cultura. Tem aquele meme maravilhoso que diz que o RH serve para defender a empresa de você. A cultura, para mim, serve para defender também a empresa das pessoas. Os casos que você citou na nossa abertura são casos em que normalmente o founder traz a cultura e aquilo, com o tempo e sem controle, vira uma coisa tóxica. Então a cultura ajuda a manter todo mundo caminhando num ritmo e dentro de algumas regras que são fundamentais. Eu acho que ninguém pode ser maior do que a cultura de uma empresa, até porque as pessoas vão, a cultura fica, não é mesmo? Será? Eu ia trazer um ponto que ia dar um twist nesse pensamento. Manda, aí. Gabi. Olha só. Eu comentei dessa minha passagem de ter sido responsável por cultura em áreas diferentes. Uhum. E teve um momento que essa empresa precisou fazer uma transformação cultural. Quem foi a primeira que rodou primeiro nessa? Você. Entende que também é um papel que ele tem um lugar de risco. Porque é aquilo. Na hora que a empresa precisa mudar e as culturas precisam avançar, a gente vai chegar lá também. Cultura é uma coisa viva. É uma coisa viva. As pessoas que são a personificação daquele momento, elas ficam em risco. Ou elas mudam junto. Uhum. No meu caso, estava muito ligada a crenças pessoais minhas. Assim, eram valores meus que eu não estava disposta a abrir mão. Acho que para o negócio, inclusive, olhando em perspectiva para essa história dessa empresa, é uma empresa super vencedora, tomou o caminho certo, o CEO sabia o que estava fazendo, mas para mim foi um momento de muita dor, assim, porque eu tive que me desprender de um lugar que eu amava, de pessoas que eu gostava. Então, assim, é um lugar que pode parecer autocrático, que é só para mandar e desmandar, mas você também está num papel onde cabeças rolam primeiro ali em quem é a personificação. Então, é um risco, entendeu? Então, mas justamente, a cultura precisa ser maior do que as pessoas. Precisa ser maior do que as pessoas, mas eu acho que aí a gente vai conseguir observar comportamentos diferentes dessas culturas a depender do perfil de empresa. Multinacionais, de onde você... Empresas startupinhas. techs e startups. Porque, normalmente, numa startup, a cultura não é maior do que o founder acha que precisa ser. É um bom ponto, Gabi. Isso que você está trazendo A até... cultura não é maior Não do é que maior. o founder. Ele é a cultura. Não, cultura perfeito. ele. Total. Tava tentando juntar Fechou, o tic-tac aqui. fechou. Foi mal, Aqui, ó, tic-tac vamos aqui. desenhar Tava um essa pouco... equação. Cultura é menor ou igual o founder. É isso. Mas isso é interessante, Gabi, porque até nos exemplos que nós trouxemos, só para ilustrar e ficar claro aí para quem está nos ouvindo, a gente falou do WeWork, da FTX e tudo mais, né? Onde claramente o CNPJ era o CPF, né? E até eu percebo, indo por esse caminho da conversa que me parece que tem um caldo interessante, e o que acontece quando essas empresas buscam se profissionalizar? Eu vejo isso muito também em empresas familiares, do tipo, caramba, aquela empresa era a imagem e semelhança do dono, do fundador e assim por diante. E quando muda, passa de geração, cara, quais são os riscos? Mas perfeito. Aqui? E aí a gente volta para uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa vida quando a gente olha para empresas e vai analisar essas coisas, que a gente não pode tratar fotografia como verdade, porque empresas são organismos vivos, assim, eu tô cheio dessas frases de impacto. Você é biólogo? Tem um amigo biólogo. Empresas são organismos vivos e cultura, se a gente fizer o paralelo, a nossa sociedade é baseada numa cultura. O país vai se moldando, a cultura vai evoluindo e vai se adaptando com mudanças sociais, econômicas e por aí vai. Então não dá para tratar como fotografia. Eu acho que em casos, e a Gabi vai me odiar a hora que eu usar esse exemplo, mas você tem empresas que têm mudanças muito fortes de cultura ao longo do tempo, porque precisam mudar e precisam se adaptar, que foi exatamente o que você disse. Então, eu acho que... Por que eu vou te odiar? Daqui a pouco eu conto desse meu odiado. Eu tô só deixando mais tempo se você sem me odiar do que me odiando. Quando uma startup, uma empresa nasce, e claro, a gente não pode comparar, eu acho que a gente não tinha nem como registrar direito como é que era a cultura
da Whirlpool quando ela nasceu, ou da GE, que é um exemplo bom também de cultura. Mas normalmente em startups, daí com esse rápido crescimento, cara, as culturas são formadas muito pela opinião do founder, ou do grupo que fundou. E aquilo faz sentido para aquele grupo. Conforme isso vai crescendo, pessoas vão chegando, vão vindo com visões diferentes, com crenças e valores dissonantes do que o founder quer, isso começa a daí deixar de ser algo proprietário de quem criou para ser algo de domínio quase que público dentro daquele grupo que é a empresa. E aí a coisa começa a mudar de figura. A gente está chegando, então, a uma potencial conclusão de que cultura ela é assimetricamente determinada por quem está lá no topo? Seja o founder, seja esse grupo que, enfim, lidera assimetricamente a companhia pelo que você trouxe, Pedro? Ou tem, de fato, algum elemento que borbulha da base para cima? Eu acho que nos dois eu vou só concluir e jogo a bola para parar de falar. Depende do momento. Eu acho que se a gente pega, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura muito sólida, chega um CEO com uma visão bastante diferente ou algum elemento diferente daquela cultura, se a cultura é muito sólida e firme, ela vai contaminar o CEO com aquele negócio. Então. Agora, o inverso pode acontecer também. E aí pode ser que isso gere um puta embrólio no meio do caminho. Vai lá, Mas Gabi, quero escutar aqui eu acho que vem um bastidor de quem tem o olhar de RH. Beijo, meus amigos RH, te amo. Vai, Pedro, fala. Vamos fazer a camiseta da Gabi. Team RH. HR. Que quando essa contratação é feita e passa por RH, passa por um headhunter, às vezes passa pelo próprio conselho, isso é levado em consideração. Aliás, quanto você já não ouviu... O quê? Quanto você já não ouviu do tipo, o CEO do turnaround? Quando chega esse cara, todo mundo sabe que o que ele vai fazer é austeridade, passar facão, eliminar custos, eficiência. Vem com a pessoa. Ela não vai conseguir entrar Mas numa é uma cultura. característica, não necessariamente uma cultura. Mas o que eu tô dizendo às vezes essa contratação ela é estratégica já na intenção de mudar a cultura daquela tá bom, empresa, beleza, entendeu? Não é beleza, que assim, beleza. o CEO, ele pensa diferente, então a cultura expulsou ele. Então, não é mas que daí não acontece. Mas daí o CEO Acontece. ele não chega e muda. Já há essa necessidade, essa vontade, já há é, esse ambiente Mas aqui aí pra é a acontecer. entrelinha que a gente conta Não, tudo aqui. bem, mas daí eu acho que é diferente justamente por isso. Porque há a intenção de se causar uma movimentação, uma adaptação. Então, mas é diferente, mas não é, como eu posso dizer, não contradiz o que a gente está chegando. Porque Não. nesse caso da Gabi é alguém que inclusive tem a alçada de deliberação de qual CEO vai liderar essa companhia, pensou que aquele contexto, exemplos, turnaround, precisa de alguém mão de ferro, austero e agenda de eficiência. Vamos tentar, enfim, buscar no mercado essa pecinha. Então, alguém já pensou que isso era necessário e traz uma ferramenta estratégica chamada CEO para executar aquele comportamento e determinar aquela cultura. É o grupo 3G, né? Ali, enfim, famoso. Vocês têm algum exemplo moderno sobre isso? Porque eu tenho um pra dar, mas eu vou deixar a Gabi se Uai, já que manifestar. você- Não, vai lá, exemplo. Gabi. Eu não Queremos vou falar gastar. disso, eu Você tô vai me fazendo odiar, o que você vai me odiar. Não, eu tô de boa. Tô pra fazer amor aí. Vai lá, fala lá. Uber. Cara, de novo, clássico. Eu acho que Você foi o 7º funcionário a Não, pera, Não. você foi Uber ou trabalhou na Uber? Ah, vamos pro inferno vocês dois. Porque a gente ficou falando e listando exemplos aqui. Tem o WeWork, tem caso lá, tem uma Total. série de coisas. Mas quando a gente olha pra dentro da última década, um pouco mais de década, você não teve nenhuma empresa que teve uma ruptura tão grande de cultura e negócio e guinada de como a empresa era desenvolvida, das gigantes, como a Uber teve na saída do Travis e a entrada do Dara. Não teve, não aconteceu. Isso é objeto de estudo de um monte de gente, de um monte de universidade, Travis, uma série de coisas. Dara, se vocês estiverem assistindo a gente, saibam que o Pedro ama vocês, porque ele fala de vocês toda Eu gosto vez. muito do Dara. audiência. Vai lá. Quem sabe? A gente pode estar legendado, você não tá nem sabendo. AI. E tem essa ruptura muito forte porque vem numa cultura que foi muito criada pelo Travis, mas também pela forma como a empresa precisava agir, que era de batalha, de conquistar mercado, de andar rápido, de fazer uma série de coisas, que levou justamente para uma cultura de uma empresa que tolerava o machismo, tolerava o assédio, tolerava uma série de coisas que a gente não deveria tolerar.
Então, quando acontece a ruptura... E isso foi uma batalha gigantesca. Não foi só uma questão de dinheiro no fim do dia. Claro que isso era importante, mas era justamente a conexão do como a cultura que estava posta na empresa estava prejudicando os negócios. Vão ao mercado, procuram um executivo ou uma executiva para substituir o Travis, naquela novela que acontece lá, tem série contando toda essa história, livro e a desgraça toda. E aí contratam o Dara, que a primeira coisa que ele faz quando ele chega na empresa, e já tinha ali um grupo de pessoas trabalhando e pensando nisso, é mudar a cultura. É mudar do move fast and break things, que nós podemos falar sobre isso depois, eu adoro, acho que é um elemento importante a gente falar, para valores desse andar rápido e quebrar coisas, andar para algo como nós fazemos a coisa certa. Igual o Google, we don't do evil, né? Don't do evil. Saca, mas é uma mudança gigantesca. A empresa precisava passar por aquilo, estava impactando diretamente no resultado de negócio, na capacidade da empresa fazer as coisas. Isso é só uma frase, né? Isso não é a cultura. Não é a cultura, é um valor que ajuda, né, é um direcional, a traduzir um pouco a cultura, né? Mas principalmente a forma como as pessoas agem. E isso expurga um monte de gente da empresa. Era aí que eu queria chegar, porque você estava na companhia nesse momento de transição, né? Cara, no que você viveu, na sua vivência, cultura é mais o exemplo da liderança em termos de promover um comportamento, ou é mais o que do tipo, olha, a gente espera isso, ou é o que a gente tolera no final do dia? Porque você trouxe os comportamentos anteriores da cultura que as pessoas toleravam machismo, toleravam argumentos talvez não baseados em dados, em voz e energia. Não tinha muita escolha, era uma selva. Mas, a gente tem o que a gente tolera de uma certa maneira, né? Então, assim, o que era maior? Assim, era a fuga do negativo, de uma certa maneira, ou se aproximar de comportamentos positivos? Eu acho que tem, de novo, muito elemento nessa história. Teve uma coisa muito marcante dentro da Uber. A Uber tinha a questão... Era uma empresa que estava imersa num cenário bélico. Era a guerra contra os taxistas, a batalha por novas cidades. Isso eu acho que é uma coisa importantíssima. Foi um aprendizado interessante, que ele pode ser um pouco romantizado no fim do dia, eu já vou concordar com isso também. Mas a empresa passa por um processo onde os reguladores começam a olhar as comunicações de marketing, por exemplo, e que tinham termos bélicos ali. O antitrust lá dos Estados Unidos, o FTC, começa a olhar para como a empresa falava sobre os competidores, que era aniquilar a concorrência, matar a competição. Quando você usa esses termos bélicos com esta força e você começa a normalizar isso nas falas, a mentalidade das pessoas começa a caminhar para um universo também de adotar posturas que podem não ser completamente alinhadas com as regras do jogo. E aí teve uma coisa que foi completamente assim, fluffy e blá blá blá, mas foi icônica, que para mostrar para o mundo lá fora que estavam mudando a cultura da empresa, tinha uma sala lá dentro do escritório em São Francisco. E, cara, a maior parte das empresas tem isso e é um nome usualmente falado no mundo da comunicação e das relações públicas, que é a War Room, que é a sala de guerra. É a sala de operação onde você junta as pessoas quando tem um problema muito complexo para gerenciar. E aí trocaram o nome da War Room da Uber, que chamava isso mesmo, para Peace Room. Então era a sala da paz. Cara, é quando estúpido, você falou, mas isso é importante pensei na palavra, naquele eu falei, momento. eles não fizeram isso. Eu também. Não vai ser peace. Na minha sei lá, tipo, qualquer room. Eu ia falar peace só pra zoar, mas... Não, real. foi real. Minha Nossa Senhora. Mas isso era importante Mas, naquele assim, momento, deixa- naquele contexto, calma. de uma coisa muito específica, Vamos tentar sabe? Eu só tô organizar. tentando... A linguagem, as palavras, elas são simbólicas, né? Elas são uma construção cultural também, né? A gente adora falar que aqui a gente fala de saudade, que é uma coisa muito brasileira, etc e tal. Então, elas são a expressão de uma cultura. Você trocar o léxico, tá certo? Fala assim? Léxico. De uma organização, você tá mexendo nesse simbolismo. Um elemento visível. Eu dei risada que é o topo do iceberg, né? Tem muita coisa ali para baixo, mas a parte do iceberg que tá para fora, é importante que as pessoas percebam
e consigam se orientar por essa mudança. O problema é quando fica só nas palavras, Exato. né? Mas, ok, eu achei engraçado, mas eu acho que se estava consistente com o restante... Mas é isso, e o olhar para essas coisas de como a cultura estava posta, os valores, que os valores são parte da cultura, ajudam a traduzir aquilo de maneiras que vão guiar o comportamento das pessoas. Nesse caso da Uber, de novo, a cultura, os valores, essa lógica estava começando a fazer mal para a empresa, estava começando a prejudicar negócio, estava começando a ter uma mão muito forte de legislador em cima da empresa para regular as suas ações, porque ela estava começando a exacerbar. E aí precisava-se ter, e isso era parte da responsabilidade do time de comunicação que eu fazia parte, da gente, em determinado momento, nada ia para a rua sem passar pelos times de comunicação, políticas públicas e jurídico, porque era o filtro que estava olhando para esses elementos para garantir que não fosse para a rua comunicações, elementos, qualquer coisa que pudesse prejudicar a empresa, porque isso estava levando para uma crise de reputação gigantesca que estava batendo no negócio. Então, eu acho que dessa história toda, mais do que contar a história da Uber, a cultura tem poder gigantesco para melhorar ou piorar os negócios da empresa. Ela precisa ser muito bem cuidada, pensada e amarrada. E precisa ter esses checks and balances o tempo inteiro. Essa verificação para a gente equilibrar, de novo, na minha opinião, para que ninguém se torne maior do que a cultura e leve para onde quiser, mas que a gente consiga equilibrar essas coisas. Deixa eu, cara, tentar destrinchar também algumas coisas que você trouxe de elementos que eu acho super legal, né? Então, nesse caso da Uber, que eu entendi que é um caso, não é pela Uber em si, mas é pelo exemplo. Não, mas é pelo exemplo porque ele elucida muitas dinâmicas interessantes, né? Então, no caso, tinha uma cultura que era personificada no fundador, no Travis, que serviu a companhia durante muito tempo. A partir de um momento, começou a danificar a companhia. Ou seja, começou a perder negócio, perder receita, não conseguia abrir mercado, o regulador acendeu a luz do regulador e assim por diante. E aí toma-se uma decisão, talvez no nível board, acionista e tal, de, putz, não podemos continuar operando dessa maneira, precisamos mudar. Como que faz? Análogo ao que aconteceu com a Gabi, que era a cabeça que representava a companhia, corta, né? Então, a Gabi é o Travis, né? Enfim. Isso... Olha só, olha a comparação, olha o Travis aqui. Olha o Travis, enfim. Não tô falando que a cultura mudou nem pra melhor nem pra pior. Tô falando que a cultura mudou. Não, olha só. Exato. Então, assim, os ventos mudaram, então a cultura é uma ferramenta estratégica de alinhamento de interesses, comportamentos e assim por diante. Acho que a gente tá chegando nessa conclusão, né? E aí, beleza. Lá no Olimpo, aquelas pessoas que personificam a cultura, é fácil resolver. Corta, contrata outro e tchau. E a base, minha gente? Porque na semana passada a gente discutiu sobre middle management. Como que essa turma navega num cenário de mudança cultural? Eu tolero, eu mudo de comportamento, eu busco minha casa. E aí? Sabe o Cid da Era do Gelo? Que ele bate assim, ó. E fica dando uns tapas que não sabe o que tá acontecendo. É isso. Eu tenho uma tirinha da Turma da Mônica que eu sempre uso. Eu já mandei na minha newsletter, que é também o pai do Cebolinho, o Cascão, o Floquinho, todo mundo correndo. E ele fala assim, o que tá acontecendo? Aí o outro, eu não sei. Socorre! É assim. O middle management fica assim, do tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei. Cara, primeiro... Muito bom isso, cara. Matamos o André aqui. Pô, cara, tava sério aqui, meu. Se você tá lá no middle management, primeiro respira e espera. Porque ninguém muda a cultura da noite pro dia. E eu acho que é importante um parênteses, Gabi. São raras as pessoas que conseguem influenciar com estrutura a cultura da empresa. Acho que tem isso também, né? Às vezes a cultura muda pra melhor. Só que no desespero, a gente acha que tá tudo horrível, né? Porque mudaram as regras do jogo, as regras ainda não estão claras, você já não sabe se você tá jogando futebol, basquete, pode botar a bola... Entendeu? Você fica ali, ó. Você vê uns gols contra. Sim. E foi sexta contra. Porque eu acompanhei também, né? Meu time ficou lá quando eu saí. Então, eu acompanhei um pouco desse drama e eu falava pras pessoas, calma, gente. Né? Vai levar um tempo. A primeira coisa é isso. A segunda coisa eu acho que a gente precisa... ter muita clareza que quando a gente entra numa organização, principalmente quando a gente é motivado por propósito, quando você tem uma identificação alta com os valores da organização, se aquela organização precisa ou muda por necessidade de mercado o rumo das coisas, a gente precisa, como gestores, líderes, fazer esse balanço. Ainda serve para mim?
esse é o tipo de cultura nesse novo momento que dialoga com os meus valores, é o que eu quero viver para minha vida. Eu sei que parece muito romântico, eu tô muito romântica. Mas hoje, é muito fundamental. Mas é fundamental. É óbvio, né? No curtíssimo prazo, eu não faça nada, porque nada vai mudar assim do dia para noite. Mas eu acho que fazer essa reflexão, conectando com o que a gente teve de aprendizado aqui com o Luciano Santos, no último nível você precisa ser egoísta com a tua carreira e pensar, pô, legal. Que nem eu falo, eu olho para trás, eu reconheço que o movimento de negócios que a empresa que eu relatei fez foi muito doloroso para quem estava lá. Muitas pessoas saíram, mas foi a decisão de business acertada. Tanto é que a empresa só cresceu, enfim, tá entrando. Mas a empresa mudou, ela deu uma guinada. Em todos os sentidos, modelo de negócio. Tudo. Mudou tudo, completamente. Então, óbvio, né? Aí é engenheiro de obra pronta. Poderia ter dado muito ruim, Sem dúvidas. Mas deu muito certo. Só para dizer que, de novo, a gente já falou sobre cultura. Não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem aquela que vai encaixar melhor com os seus valores. Para mim foi muito difícil, mas eu entendi que era o meu momento também, né? Que eu precisava também trilhar e buscar um pouco do que eu acreditava. Então, eu acho que a galera da gestão fica perdida, mas em algum tempo você vai começar a ter clareza, porque isso vai começar a aparecer. A linguagem da empresa, o comportamento tipo de quem sistema. Quem é promovido, quais são os sistemas, qual é a plataforma de comunicação, o nível de flexibilidade, tudo isso. Por isso que eu acho que essa competência das habilidades humanas, que a gente vem falando tanto aqui, ela é tão importante de leitura de cenário, né? Sem dúvidas. Isso ninguém vai, assim, escrever um manual para você, agora mudou e vamos fazer o depara. Não vai existir. Você precisa observar, né? Agora não é mais e-mail, é Slack. Ou, tinha comitê para tudo, agora não tem comitê para nada. Ou ao contrário, não tinha comitê para nada, agora tem comitê para tudo. Isso vai mudando e ninguém faz isso da noite pro dia. Total. Leva, assim, em média, 2 anos para você conseguir estabilizar dependendo do tamanho da empresa, né? As maiores mais ainda, né? Porque é um transatlântico mudando, né? Então, você precisa fazer muita coisa para conseguir aquele resultado. Então, é ter paciência, porque entender mesmo no começo ninguém entende nada. Não, legal, Gabi. E sabe o que eu estava pensando enquanto você falava? Assim, uma analogia que me veio muito forte é o seguinte. Eu fiquei me imaginando indo para um país estrangeiro. Quando eu fui subir uma montanha, o Kilimanjaro. Não, porque eu fiz os 7 picos depois que eu saí do Uber. Depois que eu fui Uber. Enfim, mas eu estava fazendo uma analogia de quando você vai para um país estrangeiro, né? Que minimamente você tenta saber que língua que aquela porcaria fala, que moeda que usa, quais são os costumes, como que você cumprimenta alguém. Minimamente honrar e respeitar, né? Eu costumo dizer que quando você vai na casa de alguém que tira os sapatos, o Pedro tira os sapatos, né? Você não tirou. Eu não tirei. Eu tirei. Ele falou que podia escolher se podia tirar o sapato. Isso é verdade, ele deixou a nossa agência, né? A nossa Vou escolha. deixar essa treta no ar, porque eu não tiro o sapato na minha casa, mas... Mas, enfim, o meu ponto é que você também precisa entender que a empresa não tem que se conformar a sua visão de mundo, né? Na verdade, é o contrário. Então, acho que esse seu chamado é importante. Tem um poder de agência, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer essas escolhas no momento zero, mas essa reflexão, só para corroborar, é ultra importante. E eu acho que a cultura ela tem esse poder de destacar, ou exacerbar, ou tornar mais latente o que é prioridade para a empresa. Se é a inovação, se é a estabilidade, se é o público interno, o público externo. Então, acho que dependendo de como esses elementos dos valores, ou essa tradução toda da cultura, da ação, etc. e tal, ela se coloca, ela tem um poder de guiar e, às vezes, potencializar ou diminuir isso. Volto para o Move Fast and Break Things, que é um elemento cultural que várias startups lá atrás usavam isso no Vale do Silício, que é o andar rápido e quebrar coisas. Quem começou? Eu não sei quem começou. Não foi o Zuckerberg. Não foi. Na minha cabeça era o Tio Zuki. Eu acho que esta frase em específica pode ser que tenha sido, mas essa lógica de pensamento... a lógica não, mas essa frase é dele. Pode ser. Mas qual que era a lógica aqui da história? Era uma empresa que precisava crescer e se provar, encontrar um produto para encaixar no mercado. Então, cara, nós precisamos andar muito rápido aqui, que é o famoso errar rápido, e faz sentido experimentando e vendo para onde essa coisa vai. Mesmo que no caminho a gente quebre algumas coisas, que é o aplicativo ficar fora do ar 2 horas, ou sei lá, eu dar bug aqui nas fotinhos. A gente tolera esse tipo de problema para ter a velocidade necessária, porque a velocidade é mais importante. A gente precisa chegar em determinado ponto e se consolidar.
Então, naquele momento, aquilo faz sentido. Ao passo que, com o passar do tempo, o Facebook se tornou um gigante e influencia bilhões de pessoas, a responsabilidade é outra. Não dá mais para usar aquele elemento da cultura como uma desculpa poética para continuar fazendo coisa errada. Tá? Você falou isso pro tio Mark? Eu Que não tá lá sei, agora no eu não sei Antitrust. se tio Mark entendeu essa parte aí. Gabi, é que o Mark, tinha- depois que eu saí, ele parou de atender as minhas ligações. Mas a Sheryl Sandberg... Quando eu Vai tava que ele lá- tá vendo e tá legendado aqui. Quando eu tava lá, eu era o Orelha Seca número 72 na lista, entendeu? Ó, você sabe por que eu falei isso? Só uma brincadeira, porque eu tava vendo um post muito legal que era sobre... como a cultura é um elemento... Primeiro, a cultura é um elemento complexo, né? São vários elementos visíveis e não visíveis. E são elementos que não são totalmente controláveis, como eu já dei o exemplo do comportamento. Vamos pincelar, quer pincelar um pouco disso? Porque isso vai desde o valor até a vestimenta das pessoas, o Tudo. jeito de escrever e-mail. Tudo. Um beijo para a professora de semiótica da cultura que me deu aula. Porque eu me lembro até hoje. Tudo comunica, né? Tudo comunica. Até o silêncio. Até o silêncio. Porque, ó, só para tentar concatenar as ideias aqui, que você falou e eu trouxe tio Mark para a nossa conversa, e eu tava lendo um post muito bom que não era sobre cultura, mas eu falei, isso aqui é sobre cultura. Olha só o que ela fala. Se a história nos ensina alguma coisa, é isso. Quando os homens mais ricos do mundo começam a se vestir como imperadores, o resto de nós deve prestar atenção. O que aconteceu ultimamente com o tio Mark, se você não tem acompanhado redes sociais da parte mais de fofoca? Ele teve um glow up na sua aparência. Agora ele é uma pessoa cool, descolada. Não, ele era uma pessoa cool, descolada. Só Não, ele era... mas ele só tinha, né, era o descolado no sentido assim. Não, ele era o Não, nerd. ele era o nerd de básico, Raider. isso. Hoje ele é descolado, mas ele era o nerd. Ele É calça jeans, Era camiseta. só a camiseta azul, né, que ele usava sempre a Ele mesma. é que ele é daltônico, o Mark. I don't care. E aí ele, sobre é que isso. daí ele escolhia a roupa não interessasse, Essa a roupa é que ele real? escolhia. É real. Ah, não, então eu tá tenho uma bom. amiga que Achei a gente que fazia. Achei que ele fez uma piada ao vivo. Tipo, Eu tenho uma amiga que trabalhava lá nos Estados Unidos que um dia ela entrou no chat, a gente tinha um grupinho ali de 2 pessoas que era da área desse time internacional e ela só escreveu assim: por favor, me matem. E a gente, o que aconteceu? Ela falando, né? Acabei de mandar um e-mail pro Zuckerberg com uma atualização de um monte de coisas. E aí eu fiz, em verde coloquei não sei o quê, em amarelo, em vermelho. Nunca mais voltou aquele e-mail, exceto com obrigado pela contribuição. Aí a gente Depois ganhou disso ela foi atenção. demitida. Aí ela, cara, eu mandei na sequência o e-mail, I'm sorry pro cara, e aí ele, tá tudo bem. Caraca, mas eu chorou não aqui. sabia dessa história. Mas enfim, tirando o gente, tititi aqui do tio Mark, Foi mal, isso aqui, voltando. cara, a essa história é que história é ele muito boa. só usava o mesmo tipo de roupa e agora ele tá... Sim. Você viu? Facelift. Passou um facelift. Tá... Botox. Colarzão, relógio. Então, ele tá comunicando Felipe alguma Patek, coisa pro sim, mundo. total. E não é porque, assim, um dia ele acordou e achou que isso seria importante na É vida dele. intencional. Agora ele tá bem assessorado. E aí, quando Mas você essa falou... mudança começa quando eu tava Mas lá por isso você ainda, falou, assim. tipo, quando ganha mais responsabilidade, as coisas vão mudando. Às vezes com mais poder. Como é que é a frase do Homem-Aranha que todo mundo fala? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Gente, aqui Mas não, também é Isso é cultura. Homem-Aranha que diz isso? Não é do Homem-Aranha, é do Homem-Aranha. Enfim, mas agora existe uma posição... Parafraseando o Na Homem-Aranha. verdade, é o tio Foi do mal, Homem-Aranha, não é? Tá. É o tio do Homem-Aranha. Meu Eu não Deus. sou boa de Enfim. heróis. Eu sou boa de outras referências, heróis. No... mas só para dizer que a cultura e a comunicação... Ela tá em tudo, inclusive no código de vestimenta, que é o que a gente está observando. Eu citei o Mark, mas esse post falava de como o Elon Musk o tipo de roupa, como o Trump estava vestido na posse. Tudo isso comunica. A E não é esposa brisa do da minha Trump. A cabeça, Melania tá? Trump, Exato, Quem é estudioso do assunto consegue decodificar esses códigos com mais clareza, que a gente que não é especialista, você tem uma sensação, mas você não consegue colocar em palavras. E acho que a cultura na empresa é a mesma coisa. A gente Ô, tem Gabi, sensações em relação a ela, mas a gente não consegue colocar em palavras. Não, e só para explorar isso, porque acho que essa frente é super importante, que a gente chegou a
tatear no passado, mas acho que a gente não deu a devida importância, né? Porque entre linhas a gente fala, né, assim, do céu ao inferno. Então a gente busca trazer as visões, lições, reflexões para quem está envolvido no mundo corporativo, desde o C-level até quem está querendo entrar, tá na companhia e, enfim, entrar no cargo de estagiário. Essa é uma das coisas que eu falo demais para quem está entrando em empresas, cara, porque eu fico pé da vida quando eu entro numa companhia que tem aquele discursinho, que algumas são verdadeiras, mas a grande maioria é blá blá blá, que é de marca empregadora, que é o seguinte: aqui você pode ser quem você é, venha de bermuda, não tem problema nenhum. E aí você olha o CEO, ele só anda de terno e gravata. Então, assim, cara, uma coisa é a palavra ou a comunicação que você vai ouvir, outra coisa é o comportamento e quem está sendo Mas você promovido. pode até ir de bermuda, só que isso vai contar e será usado contra você. É isso que eu falo. Você pode tomar essa decisão. Saiba do preço que você está pagando. Eu acho que isso é fundamental, porque é justamente a entrelinha da cultura e é, cara, perigosíssima essa história. De novo, as empresas do Vale do Silício têm muito essa história do traga o seu ser cachorro mais autêntico pra cá, seja, no pet. Eu também no pet. seja quem você é, etc e tal. Mas eu ia comentar do lance do Mark e falar, precisamos de mais energia masculina na empresa, né? E essas coisas todas. Isso é fundamental, André. Parte gigantesca do trabalho que eu tenho desenvolvido com lideranças, não C-level, mas diretores, diretoras, é olhar justamente a adequação dos elementos não verbais daquela pessoa à cultura do ambiente em que ela está. Dá um exemplo. Vestimenta, corte de cabelo, joias, bijuterias, maquiagem, no caso de mulheres, a forma de se portar numa reunião, que elementos vai levar para a mesa para tomar nota, se é um caderninho rosa com uma caneta que pisca, ou se você vai ter uma caneta, cara, clássica com um outro negócio diferente. A forma de escrever e-mail, a forma de se comunicar em reuniões. Estava fazendo esse trabalho com uma pessoa agora que era isso. É uma mulher, ela tem uma energia super forte e ela se masculinizou na forma de se impor nos ambientes, porque eram ambientes sempre muito masculinos e isso era um elemento necessário para ela se firmar ali naquela história. Não. Nossa, outro rolê. E aí, quando eu pergunto para ela quem são pessoas que ela admira, ela trouxe duas outras mulheres que têm características completamente distintas, mas complementares, que é o elemento do feminino, clássico que a gente tem, sem julgar se está certo ou errado, mas a mulher com classe, bem vestida, não estamos falando das grandes senhoras enriquecidas, não, mas mulheres que... Elegantes, acho que é essa palavra, mas que sabem navegar muito bem e controlar ambientes com homens ali. Então ela parece inofensiva, mas ela é muito forte. Ela consegue usar a seu favor esses diferentes elementos. Quando você começa a colocar todo esse mapa presente na forma de se portar, cara, é uma doideira, porque você tá falando que você tem que mudar a forma de... Putz, quando você vai pensar, você olha pra cima ou você olha pra baixo? A gente todo mundo olha pra cima, porque o globo ocular faz movimento que ajuda a acessar memória antiga, mas olhar pra baixo e depois conectar com a pessoa traz muito mais segurança, se imputa uma informação ali dentro. Todos esses elementos são importantes e precisam ser notados, Deixa eu fazer um parênteses aqui no que você falou, porque eu achei bastante interessante. E lembrando que aqui a gente tá para falar das entrelinhas. A gente não tá para dizer se tá certo ou não a mulher. É que foi um caso de mulher aqui. Ter que mudar seu estilo de roupa. Poderia ser um homem, como já falamos aqui do tio Mark. A gente não tá falando se isso tá certo ou se está errado. A gente tá partindo da premissa que, se você quer ascender naquela cultura, você vai precisar provavelmente fazer esse tipo de ajuste, inclusive naquilo que é aparente para o outro. Na forma de se comunicar, na forma de se vestir. Eu acho isso o quê? Chatíssimo, mas absolutamente necessário. Gabi, eu negligenciei isso a minha vida inteira, cara. Porque quando eu entro nesse mundo das empresas de tecnologia lá em 2014, a regra era, cara, calça jeans, tenão e camiseta. Eu ia todo dia trabalhar assim. Quando eu saio da Uber e vou para a Meta também tinha essa lógica. Mas tinha uma turma ali que ia de camisa. Tinha uma turma ali que ia de sapato. É a turma que fazia parte do núcleozinho ali que era menos abalado.
Isso é uma entrelinha, isso é parte da cultura, isso é parte da necessidade da gente... É código cultural, né? É código cultural, Sim. da gente entender como aquilo funciona. Especialmente em funções que são tidas essas funções muito mais corporativas, enfim, quando você começa a entrar nesses ambientes mais estratégicos. A galera de vendas era diferente, ela tinha que passar uma imagem de descolada, porque é a imagem que a empresa queria transmitir na sua construção de marca, principalmente, para atrair o jovem, o influenciador, o criador de conteúdo. Então, também áreas diferentes da empresa têm códigos diferentes. Tudo isso compõe cultura ou subculturas que estão dentro da empresa. E é importante a gente notar isso também. Mas para dizer que eu sempre negligenciei. Eu continuo vindo de camiseta aqui, o André de camisa, com certeza o André é muito mais classudo, milionário, Chique, não sei o que, do fino. que eu. Com certeza ele é, Pessoa mas de eu só posses, dando mais um herdeiro. pouco. Assim. Entendeu? Colonizador. Não, mas sabe o que eu ia trazer, gente? Que eu achei interessante esse seu recorte, Pedro, porque esse é o tipo de entrelinhas que ninguém vai falar para as pessoas. Não tem manual. Não tem manual. Você chega lá na empresa, E cada empresa tem um um código, né? Assim, você precisa entender os códigos e as ascensões. Então, você colocou de bolhas culturais, né? Eu até costumo dizer que empresas são feudos. A gente tem que olhar quem está ascendendo. Numa empresa recente que eu trabalhei, era muito interessante. Quem ascendia eram antigas pessoas que trabalharam na empresa X ou Y. Por quê? Um líder ia subindo, ia levando o seu feudo junto. Tinha um código de comunicação. Passei por uma empresa do mercado financeiro que foi muito interessante o movimento. O que estava acontecendo? Lembra aquela época que toda empresa queria se vender como empresa de tecnologia, que era cool. E aí todos os CEOs tinham que saber falar de AI, tinham, né, enfim, falar de Naquela produto. época, 3 meses atrás. Naquela época, caraca, que ainda estamos, enfim. Mas quando começou esse movimento de que qualquer empresa tinha que ter um DNA Tech, nessa companhia que eu estava, o CTO foi promovido a CEO. E aí começou a trazer na narrativa de precisamos ter diversidade cognitiva, era isso que a gente falava lá nas reuniões de diretoria, precisamos ter diversidade cognitiva, começou a trazer gente, sei lá, da Amazon, da Magalu, do Mercado Livre, enfim, a turma que ia de bermuda no mercado financeiro, na Faria Lima. E aí, cara, começou um negócio de Deus nos acuda, que era o seguinte, a estrutura de poder e cultural da companhia ainda era camisa, com as siglas de preferência, coletinho, então vocês já sabem do que eu tô falando. Ai, e tá tudo certo, não é um escárnio que eu tô falando. Não, acho que tá tudo certo. Esse era o código de ascensão de poder. E aí veio a turma tech de bermuda e tal, que falava outra língua, como você comentou. E, cara, eu liderava uma área que era a área de produtos digitais. Puta que pariu, cara. Eu tinha que ser toda hora o tradutor entre a turma do comercial do coletinho com a turma da bermuda fliperama e do algoritmo, que eram fantásticos, geniais, só que eles inclusive, nem transitavam no mesmo lugar. Então, assim, é literalmente um idioma diferente. E aí, o ponto que você trouxe e que eu fiquei muito curioso, se vocês já enfrentaram esse desafio de, dentro de uma empresa, que a gente parte do pressuposto que tem uma homogeneidade cultural, mas quando você dá um duplo clique não tem, como que você navega essas bolhas internas? Ainda mais em multinacional, em empresas grandes. E eu vou colocar um outro tempero aqui que eu acho que é um recorte maravilhoso disso, que não precisa nem ir entre departamentos dentro da empresa, mas é como a empresa trabalha a sua marca empregadora no mundo lá fora e como ela é de verdade lá dentro. E aí, Gabi, você pro time de comunicação e do marketing. Cara, olha... Eu vou buscar um copo d'água. Depois dessa. Como navega? Essa é uma excelente questão. A gente vem falando de habilidades do futuro, e eu acho que a gente fala bastante no Entrelinha sobre a importância da gente ser flexível, né? Eu acho que quem é mais observador consegue capturar essas nuances. Quem não bate cabeça. Que aí fica sendo, ó o bobão ali da outra tribo chegando. Aí a pessoa nem notou que ela tá sendo o bobão, entendeu? Então, eu acho que Agora, vamos tentar dar um passo para trás e enxergar esse assunto um pouquinho mais de cima. Manda. É muito importante para quem lidera tentar, ao máximo, eliminar esses feudos, não no sentido de cortar, de integrar. Gasta menos energia você ter uma cultura unificada, uma cultura forte dentro de todas as áreas.
Você quer que as pessoas sejam todas iguais? Não, tem as suas individualidades, mas se cada departamento que você vai, um é mais hierárquico, o outro é mais flexível, o outro... Primeiro, vira uma birutice de comunicação, primeira coisa. Mas o segundo e o mais importante... o segundo e mais importante isso prejudica o business. Prejudica o resultado, prejudica o negócio, porque a gente gasta energia nessa... Que nem você falou. Tendo que entender. É como se você chegasse em países diferentes a cada 10 passos que você dá dentro da organização. É um bom ponto. Então, eu acho que se eu estou falando com alguém que está mais em cima na organização, do ponto de vista de tomada de decisão, tomar esse cuidado para você ter gente liderando o sistema com essa preocupação de tentar unificar. Se tem uma liderança que destoa demais e cria esses feudos, ou ela precisa vir para o nosso lado, ou ela precisa renascer em outro local, porque senão não dá certo. E aí, quando a gente fala de alguns exemplos que a gente teve aqui no Brasil de tomada de decisão que foram, a princípio, parece ter sido acertadas, e hoje já se discutiu um pouco até pelo resultado dessa empresa, mas o Magalu, que é um caso muito famoso de transformação digital, quando começou o processo de transformação digital, decidiu isolar o Luiza Labs, né? Que eles chamavam a parte de tecnologia deles. Luiza Labs, sim. Que primeiro o Fred, ele liderava o Luiza Labs. Né? Ele liderava o Luiza Labs e depois que ele assumiu tudo. Qual foi o movimento da Magalu? Ela era uma empresa que tinha uma cultura varejista, não era uma empresa tech. Uhum. Quando teve essa necessidade, construiu essa visão de futuro, aí ela precisou tomar essa decisão de separar os feudos. Porque, senão a gente volta na famigerada a frase atribuída ao Peter Drucker, que a cultura... Diz que ele nunca disse isso exatamente assim, tá? Ele pensou sobre cultura, falou muito sobre cultura, mas essa frase... aspas. Nego até o fim. É igual a pirâmide de Maslow. Maslow nunca inventou a pirâmide de Maslow. Exato. Então aqui Olha você tá aqui loucura. para aprender aqui as entrelinhas. Você Aqui, não sabia? Aqui, ó. Ó, Peter Drucker nunca disse isso com essa aspas, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Mas ele disse de outras formas, traduzindo isso você pode ter a melhor estratégia de negócio possível. Se a sua cultura não está servindo aquela estratégia, o teu plano não vai dar certo. Obrigado, Foi Gabi. o que o Magalu fez. Ele separou primeiro o Luiza Labs e depois, aos poucos, começou a integrar na hora que a empresa já tinha entendido que era digital first, que é o termo que eles usam. Posso fazer aqui uma observação que o que você trouxe... Até parece que eu sou professora, né, de cultura, e eu sou, viu, gente? Não Olá, porque... contratem a Gabi como professora de cultura ou palestrante de cultura para a sua companhia ou para a sua instituição de ensino. Ai, gente, foi uma vez venda dos meus, Enfim, meus serviços. Não, mas De Gabi, frente com Gabi. super interessante isso que você falou. E estava completamente fora do meu script aqui, mas é algo, como nós conversamos, nós temos que adaptar ao contexto, aos ventos, né? Isso que você trouxe, Gabi, assim, me veio a imagem, né? Então, me parece que empresas que são perenes na linha do tempo, eu fiz até um desenho aqui quando o Pedro estava comentando... Uma mandala? Uma mandala tie-dye? Quando o Pedro estava comentando dessa mudança cultural que foi extremamente bem sucedida da Uber, né? Então, de novo, que o modelo de operar serviu o início da empresa até o momento, depois ele foi disfuncional e houve a mudança para um segundo momento e que a cultura que foi desdobrada em símbolos, sistemas, palavras, comportamentos, tal, teve que mudar. Então, assim, é uma empresa que está perene na linha do tempo e teve no mínimo dois momentos culturais muito distintos e bem-sucedidos, né? Então, me parece que empresas que de fato são perenes na linha do tempo, elas, quando você olha um período, elas têm uma cultura homogênea. Mas quando você dá um zoom out, ela tem uma cultura heterogênea. Ela teve que ir mudando o seu jeito de operar. Você tá querendo dizer que ela teve um momento de divergência para depois convergir Cara, novamente? mas é divergência ou é adaptabilidade? Não, é uma escolha, é uma dicotomia. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Então, mas esse é o ponto. Eu não acho que é um ou outro, ou muda de um lugar para o outro. Cara, a cultura, como a gente falou, é um elemento vivo. É um elemento que vai se moldando de acordo com as dinâmicas sociais, culturais. E a gente sabe o quanto a cultura pop tem impacto, não da música pop, né? Mas a cultura popular tem impacto na dinâmica dos países. E as empresas precisam ir se moldando a isso. Cara, há 20 anos atrás,
a dinâmica tecnológica, o impacto disso nas empresas era diferente do que é hoje. Hoje todas as empresas olham para a tecnologia e falam que são empresas de tecnologia, porque tecnologia é uma parte fundamental da existência de qualquer empresa. E isso tem um impacto ali dentro. Então precisa se otimizar processo, precisa sair do offline e ir para o online no sentido de colocar eficiência na gestão de algumas coisas, etc. Tal. A cultura ela precisa ir se moldando e se adaptando e largando elementos que não fazem mais sentido e pegando outros. Tipo o que acontece na sociedade quando mulheres não podiam votar. E aí a gente entendeu que isso era uma idiotice, né? É assim. E isso foi uma mudança cultural, social importante. Tem outros N debates. Você trouxe um exemplo tão bom agora com o negócio do voto da mulher, porque não quer dizer... olha que interessante. A gente passou a ter o direito a votar, mas a gente ainda hoje fala de igualdade. Ou seja, a transformação cultural que precisa existir na sociedade, ela pode sim vir por meio de uma política pública, uma política de cotas que geralmente causa muito transtorno, né? Você discutir isso. Mas essa mudança na mentalidade, eu ia usar mindset que é péssimo, essa mudança na mentalidade, ela leva tempo. E não é garantia que ela se transformará só porque a gente mudou a forma de fazer as coisas. E ela pode ir e voltar, até isso se firmar. E era aí que eu ia chegar. E talvez a importância desse debate, inclusive que vire políticas públicas nesses casos e assim por diante... tem dois pesquisadores que a gente já falou sobre eles, que eles têm o tal do modelo da supressão do comportamento, né? Onde parte do pressuposto que, cara, você é o que você é, você não vai mudar, são as normas da sociedade que vão te segurar, né? Que vão te amordaçar e vão fazer você ser um ser humano que tem ali a bússola moral que a gente quer ter como sociedade. A minha grande preocupação, e agora indo só para esse prisma Estado e não companhia, é quando nós elegemos líderes que eles cristalizam valores... de uma certa maneira, desejos e necessidades de liderados e que vão contra essas agendas, cara, a gente como sociedade, mesmo que não mude políticas públicas no curto prazo, perde e perde muito. Então, veja o que aconteceu nos Estados Unidos em menos de 3 meses com essas pautas importantíssimas e que, na minha interpretação, é um retrocesso talvez de décadas. Mas, André, tem também as grandes teorias que dizem que o mundo ele precisa passar por momentos de destruição para haver construção e evolução ao longo do tempo. Empresas, a lógica é semelhante. Eu acho que é natural isso acontecer. Vou usar um termo idiota aqui, que é anomalia, mas, cara, existe isso. Isso é parte desse processo de ir olhando para o lado e navegando. Opa, aqui não, vamos voltar para lá. E aí, conectando com uma coisa que a Gabi falou que é muito importante, que eu acho que é fundamental a gente lembrar, vários de nós, às vezes, focam no trabalho e na entrega e a gente acha que só aquilo vai ser suficiente para o nosso desenvolvimento de carreira, olhando para o prisma de carreira, mas cultura é parte desse trabalho, entender a cultura, navegar a cultura e se adaptar à cultura. Quer seja a cultura, por exemplo, ter happy hour uma vez por semana com a turma. Cara, eu quero ir para cá. Uma vez eu fui questionado isso. Você não vai no happy hour com a turma? Eu falei, não, cara, eu já passo o dia inteiro aqui com vocês, eu quero ir para casa, eu quero fazer outra coisa. Chato! Cancela a promoção do Pedro Procno. Mas você citou uma coisa que a gente normalmente, até no movimento da moda, a gente chama de cultura contra cultura. A gente, eu não sou do mundo da moda, não sei por que eu falei a gente. Cultura e contra cultura. Apresentadora, host ou fashionista. Eu sou generalista, entendeu? Aqui, eu finjo que sei de vários assuntos. Canivete suíço. Eu só engano. Carolina Herrera que me aguarda. Esse movimento de cultura e contra cultura também se reflete no que o André trouxe no movimento político, né? O mundo está mais puxando para um lugar de direita, depois vem um movimento de esquerda. Isso a gente vem observando ao longo das últimas décadas. Qual é o grande risco aí entre o quê? Minha teoria da conspiração, porque eu sempre tenho uma hipótese e uma teoria da conspiração, é o quanto... E aí eu acho que a gente descamba, volta, tá? Relaxa, mas vai porque tá legal. Só para fazer o ponto. A gente tá com esse problema da polarização reforçada pelas redes sociais e da forma como as redes sociais funcionam. A partir do momento que a gente tem conteúdos e a forma como a gente consome conteúdo favorecem a radicalização, já deixou de ser
uma cultura que no mundo pré-globalização era devagar, lenta, você chega a mandar uma carta, etc e tal, para uma coisa que a gente já não sabe quem está controlando essa narrativa. Eu acho que esse é o risco, tá? Da gente começar a aceitar como normal. Ah, mas é normal no mundo ter cultura contra cultura, etc e tal. Mas a gente precisa observar o movimento de como as novas tecnologias estão trazendo aspectos não muito bonitos da nossa sociedade. Mas aí eu acho que entendeu? vai para um elemento fundamental, Gabi, que você pontua, existe um ambiente onde a gente tem coisas diferentes e existe um ponto onde a gente chega em coisas erradas. E aí eu acho que tem uma linha que precisa ser traçada aqui, que é o paradoxo da tolerância em última instância. Então tem coisas que são diferentes, eu posso concordar ou não, mas tem coisas que são erradas. E era aí... Matar um amiguinho é errado. E não pode. E era aí que eu ia chegar, que conecta com uma das primeiras perguntas que eu fiz pra vocês, né? Cultura, no final, é o que a gente tolera? Né? Porque nesse ponto, me parece que de uma certa maneira é. Se a gente tolera, se nós somos coniventes, se a gente fica calado perante alguns absurdos, e eu sei que nem sempre dá para se posicionar, né? Às vezes, a gente é o elo que tem mais a perder naquele ambiente em se posicionando de um assunto A ou B, principalmente quando a gente vai para empresas, que a gente já conversou aqui, que não são ambientes democráticos, e nem foram feitos para ser. Então, de uma certa maneira, a gente também tem que ter essa inteligência de, putz, quando que vale a pena eu me posicionar? E aí, acho que volta muito do que nós conversamos com o Luciano, né? Ter a clareza dos nossos valores, que é uma bússola pessoal intransferível, Mas, cara... do como que você decide navegar naquela companhia. E uma vez que esse limite ele é cruzado, meu amigo, aí a responsabilidade sua pessoal é intransferível em... Mas sempre vai estourar pelo mais fraco. Sempre. Esses dias eu estava escutando uma entrevista de uma moça que era diretora de políticas públicas do WhatsApp aqui no Brasil. Eu não cheguei a trabalhar com ela, ela entrou na empresa bastante depois, bem depois que eu saí. E ela está adotando uma postura, não estou julgando ou, enfim, validando ou não essa história, mas que é quase de ser uma whistleblower, que é uma crítica da empresa para dizer e apontar as coisas que estavam erradas. Cara, o Zuckerberg, mas não tá nem aí pra ela na fila do pão, saca? Vai estourar. Eu acho que é importante esse papel, eu acho que tem valor, eu acho que é necessário. Isso normalmente tem muito mais relevância e importância quando acontece dentro do mercado onde está inserido o escritório principal da empresa e onde vive o líder ou a líder daquela empresa. Então, no caso dessas empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Porque, em última instância, a gente precisa entender que, cara, até diretores ou C-level, às vezes, podem ter dificuldade ou impacto baixíssimo em moldar a cultura de uma empresa. Quiçá quem está mais para baixo. Sem E dúvidas. aí é se expor e tomar um risco desnecessário. A mim, pessoalmente, me dói isso. Eu realmente continuo sendo uma pessoa... que se atrelava, buscava ou se amparava em elementos da cultura ou dos valores da empresa para justificar ações que deveriam ser tomadas ou criticar outras que foram tomadas. E aí tinha empresas que era, cara, foda-se. Mas você sabe que eu acho queremos que... fazer outra coisa. Sim, mas que é para a você cultura, sabe que é ignorar a cultura, sabe? Sim, sim. Que tem um grupinho que... Então, mas era que eu ia chegar, assim, tem cenários, e não tô falando que é certo ou errado, mas para mim funcionou. Tem cenários no qual até o Pedro trouxe alguns episódios que, putz, esse layer de liderança gerencial, coordenação, até diretoria, é muito duro, porque às vezes você tem que filtrar coisas que vão de encontro com os seus valores ou até o jeito que você operaria, e você tem que digerir aquilo e fazer sentido para o seu grupo, né? E de encontro é conflito, tá? Isso, e não é ao encontro. Quem fala de encontro, falando que vai ao encontro, está falando errado. Ao encontro é assim, ó, sai daqui um elemento e se encontra lá. De encontro, Momento são dois Pasquale. vetores, enfim. Não, mas o ponto é, às vezes, você, líder, tem que criar sua subcultura no seu grupo e impor aqueles valores que você acredita, né? Então, exemplo besta, quando você trabalha numa empresa cujo valor é empreendedorismo. Cara, o que significa empreendedorismo? Vamos junto com o seu grupo... Todo mundo CLT aqui. Não, exato. Olhar de dono. Exato. Então, assim, o que significa isso para o seu grupo? Eu acho legal fazer esse exercício de co-construir o código de comportamento dentro daquela microlojinha que você lidera ou que você é responsável. Porque daí, no mínimo, blinda parcialmente de algumas assimetrias e loucuras que acontecem e que não estão no seu controle. Faz sentido? Acho que faz, e não só blinda, mas você está ajudando o seu time a
a prosperar naquele ambiente, né? A navegar melhor Sim. naquele ambiente. Sofrer menos, né? Sofrer menos. Então, eu acho super importante, por isso que essa competência de leitura de cenário, entender qual é o papel da cultura dentro da organização é tão importante. Volta um pouco no que a gente estava falando também de essas competências mais humanas estarem cada vez mais em evidência no momento que a inteligência artificial domina a pauta, porque é isso que pode fazer a diferença realmente na liderança desses times. Sabe que na pesquisa para esse episódio eu encontrei um dado bem legal de uma pesquisa recente do Gartner. Eles entrevistaram 1.400 líderes de recursos humanos em 60 países, perguntando o que eles achavam que iam ser os principais desafios deles em 2025. Cultura organizacional apareceu entre o top 5 e é o segundo. Caramba! Enfim, e eles falam que 57% dos líderes concordam que gestores falham ao reforçar a visão desejada de cultura dentro das suas equipes. E, além disso, 53% afirmam que as lideranças das empresas não se sentem responsáveis por demonstrar os valores organizacionais. A gente tem um problema muito grande. E esses dados são recentes e consistentes, né? Porque a gente sempre tenta olhar para dados consistentes. E o número mais impressionante é que desses líderes entrevistados, desses 1.400 líderes entrevistados, 97% disse que deseja fazer algum tipo de modificação na cultura atual. 97? 97. Ou seja, totalidade. Todo mundo olha para a cultura e fala, precisamos mudar isso. Totalidade é 100. Precisamos mudar isso. Olha só. Olha o tamanho desse problema. Ou seja, peraí, só pra ter, num grupo de 1.000 e tralalá, tinha 97% de gabis que queriam impor a sua própria Queriam fazer a visão cultura do de jeito troca. deles. Mas olha o que isso representa. A gente está falando de mudar um elemento que não é do tipo assim, vamos fazer uma planta nova da empresa, vamos reformar a sala de reunião. Vamos modificar a cultura. Do jeito que a gente opera. O jeito que a gente opera é que leva até 2 anos para conseguir cristalizar e mexe com todo mundo, com todos os sistemas. Esse desafio está na pauta do CHRO, mas é muito difícil de executar, justamente porque eu acho que falta tudo, tá? Falta conhecimento, falta coordenação. Você perguntou, e aí tentando responder, né, do lance se é sobre o que a gente tolera, eu acredito muito que não dá para fugir de um meio do caminho, assim, né? A cultura é que nem uma pessoa, a gente tem o lado luz e o lado sombra. Então, você pode ter uma cultura brilhante, sempre vai ter um lado ruim ali que precisa ser administrado. Que não seja uma coisa escrota, que não seja um crime, de preferência, mas vai ter, porque a gente tem. Escolham bem, viu, crianças? Os crimes que vocês vão cometer, daqueles que vocês não vão. É um tema muito complexo e eu acho que falta muita educação nesse sentido também, Bom vendendo ponto, meu Gabi. peixe aqui. E você sabe um ponto assim que eu fico refletindo? Hoje eu estava numa reunião com uma empresa que está exatamente no momento precisando de ajuda para cristalizar uma cultura que eles querem emplacar. Muito nessa mentalidade, nessa reflexão de que, tipo, olha, o contexto mudou, o contexto setorial, o contexto geracional, o contexto safral, né, que agora chamo de safra, gerações, enfim. E a gente tem que se adequar, porque a gente não está conseguindo atrair e reter esses talentos, a gente não está conseguindo, inclusive, competir com os nossos competidores ali fora neste mercado, né? E aí a pessoa que não era nem do RH, era do time de marketing que cuida da comunicação interna, me falou o seguinte, André, a gente está infinitamente melhor do que a gente estava comparado há um ano. Minimamente agora a gente conseguiu construir aquele que eu acho que é o básico, né? Que é a nossa missão, visão e valores, e desdobrar isso em comportamentos, no book de cultura que algumas companhias têm, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta. Puta, isso já é um passo que, assim, 90% das empresas nem fazem, né? Mas e o próximo passo, que é o seguinte? A gente trata a cultura como se fosse um elemento que eu consigo tocar e ter alavancas muito claras de como moldá-la. Mas cultura, na minha interpretação, André, é uma junção de vários elementos. Inúmeros. Inúmeros elementos. Ditos e não ditos. Ditos e não ditos. E você tem que entender aqueles que vão mover mais o ponteiro. Nessa cultura dessa companhia específica, onde grande parte da compensação financeira é via remuneração variável, a minha pergunta foi, tá, mas vocês têm, exemplo, análise 360 de qualitativa, comportamental, de como que aquele talento navegou naquele período, tal. Ah, a gente tem. Tá bom. E isso determina bônus? Não determina. Então, assim, como que uma empresa quer instaurar um comportamento novo, cujo sistema de incentivo financeiro é via variável, e você, obviamente, quando você faz essa decisão, você premia um comportamento
mais individualista, de competição, e você não aloca nesse pagamento uma visão de qualidade da entrega ou de comportamento e tal. Então, assim, o ponto é, a gente precisa mover a cultura onde, de fato, pega naqueles talentos daquelas pessoas que estão naquele ambiente. É igual a empresa que investe milhões para contratar uma consultoria para desenvolver ou mapear ou cristalizar a cultura organizacional que você falou. E a liderança pega e fala, muito bonito esse relatório aqui. Maria, faz um comunicado interno aí, joga para lá o negócio. E promove acabou, o líder que entendeu? não representa isso, né? Porra, velho, aí Boa. é difícil, né? Cara, Não, me ajuda a te ajudar. O meu desejo romântico. Vai, Gabi. Vai lá, Várias momento, empresas. como é que você... Meu momento romântico. Não, é momento ingenuidade, vai lá. Meu momento ingenuidade, meu pedido... O Pedro tá com ódio aí no coração que Tá. você falou que ele Eu foi chamei ele de enganado. ingênuo. Eu chamei ele de ingênuo nos episódios Episódio anteriores, 2, tá? você leu. gente? Logo no Olha, começo ele da temporada eu lembra, tomei Só essa um aqui. minuto. Toma esse aqui, pum. Ó, no meu momento ingênuo, eu queria muito ver mais discussões dentro das organizações. Estava até falando isso para uma pessoa bem próxima a mim sobre o tipo de evento que ele deveria investir. Eu queria ver mais antropólogos, sociólogos, filósofos, eles Nossa, até que levam, sono. tá? Sono, né? Nossa, Antropólogos, filósofos, gente que discute a cultura por diferentes perspectivas, porque a gente senta numa reunião de conselho, ninguém vai falar de antropologia ou nem de cultura. às Então, vezes. mas o Código da Cultura E deveria. tem bases antropológicas, sociológicas, fisiológicas, políticas, econômicas, que se você não coordena esse movimento, você não chega no resultado. Então, assim, Excelente A ponto, gente Gabi. conseguiu até agora não falar de meritocracia. Você não começa agora Não, mas acho que o ponto- a trazer isso pra Mas você mesa. tem que ir caminhando pro Justo, final. entendeu? Sim. justo. Mas calma, eu acho que o ponto da Gabi é E super psicanalistas. interessante. Eu não- Exato. não- Não, mas não- fundamental. Isso, tirando a brincadeira de lado aqui, cara, Lógico. fundamental. Porque, cara, é um Muito. fenômeno complexo. Então, se você não tem uma lente multidisciplinar para interpretar um fenômeno complexo, E dependendo do tamanho da empresa, nós estamos falando que é maior do que a população de um monte de cidades, às vezes de estados, de países não, do vamos lá, mundo. o assim. PIB das Magnificent Seven é maior do que de nações. Deixa- Né? Então, como é que você não tem isso? Vai, Você Gabi. tem Deixa eu dar um socialmente isso exemplo, andando? um exemplo muito legal. Meu marido é uma pessoa que ele é da área comercial, ele acaba frequentando muito evento de conteúdo por conta da empresa e tal. E ele voltou desses eventos se levam na Bahia, aquelas coisas que as pessoas Comanda ficam. toda. O que ele Nossa, estava Campo de fazendo lá? Eu golfe. estava lá, não estava lá. Mas enfim, quero acreditar que ele estava trabalhando. Ele estava jogando golfe. E meu marido, Opa. ele é uma pessoa de negócio, racional, business, vendas. E eu falei, qual foi o conteúdo mais legal que você assistiu? Olha. E ele falou de 2 psicanalistas, de um podcast, inclusive, que eu acompanho muito, chamado Vibes em Análises, o André e o Lucas Littker, que diz que foi uma discussão que misturava negócios com psicanálise. Não psicanálise pura, gente. A leitura Sim. de um negócio para além dos números. Ele falou assim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer num ambiente que é duro, corporativo, que vai ter... Tinha lá economista foda, tinha só os bambambãs, tava todo mundo lá. E tava a nata da sociedade, assim. Se caísse um meteoro ali, o PIB... Então, você vê... E meu marido é crítico com essas coisas de conteúdo. E eu fiquei feliz quando eu vi isso. Eu falei, pô, que legal. Sinal que algumas instituições já estão despertando que o tipo de provocação que a gente precisa hoje nas empresas está um pouquinho diferente. Mas... Vi uma Enfim. pesquisa do World Economic Forum das características 25-30. É isso. Eu acho que tem esses momentos também de latência de debates ou elementos de conversa que começam a ficar tão latentes na sociedade que a sociedade começa a caminhar para aquilo. A gente está num momento importantíssimo ali de 23 para cá, que é o debate sobre inteligência artificial. O impacto disso, como é que isso vai funcionar, como é que isso vai tocar as nossas vidas, etc. e tal. Mas isso tem um impacto gigantesco em como a gente opera. Que tipo de pensamento crítico a gente vai ter? Qual que vai ser a função do ser humano na hora que a gente começa dar um a exemplo automatizar um monte de coisa? Prático disso. Eu falei isso na análise ontem. Por que eu tava falando isso na minha análise ontem? Eu não me pergunte, não vou nem lembrar. Mas eu falei pra Dirce. Falei, Dirce. É Dirce mesmo, É não, Dirce. não, não. Não vou dar o sobrenome pra não bombar Tá. lá, porque, né, vai que Isso eu não é o fico nome sem... do seu Mirtz, cachorro? a minha Ah, é Mirtz. Mirtz. Não, meu cachorro não, a Neide. que A é Neide. Eu falei pra ela, Dirce, a gente já deu conteúdo assim em lugares por onde eu passei. Mas a gente fala tanto do bits and bytes da tecnologia. Uhum. Pô, eu já vi discussões riquíssimas sobre a ética da inteligência artificial.
É esse nível de profundidade, de condição de dialogar que a gente precisa. Mas, a gente não mas tem é da página 2, né? Não tem. Assim, a gente não tem essa condição dentro das organizações no geral. Mas, entendeu? Gabi, de novo, o que mexe no mundo? Quem toma mais risco hoje no mundo? É o capital que tá lá posto. Tá lá se ferrando, empreendedor. Cara, fundamental. A Meta é uma empresa que tinha, se você... Cara, tinha que ter mapeado essa coisa, mas ao longo dos anos, a Meta era uma empresa que investiu muito em antropólogos, sociólogos, psicólogos, etc. Hoje tem zero. Para entender como é que funcionava a dinâmica social dentro daquilo que o Mark sempre falou, dopamina? que era a ideia de ser uma praça pública de debate. E faz sentido. Só que em determinado momento, olha-se aquilo e fala assim, dane-se, qualidade pro inferno. Eu quero aqui bilhão de investimento entrando para anúncio e o pau que coma lá e a galera que se vire com a saúde mental vai ligar para Dirce e pedir ajuda ali. Ou seja, prioriza-se algo em detrimento de alguma outra coisa. Tá errado? É uma decisão. Aí você deletou o WhatsApp do seu telefone? Por isso que eu digo, eu disse você que a minha comprou seu Tesla ainda, então? Entendeu? Eu disse que a minha visão era ingênua, porque as empresas que fizeram esse movimento de trazer esse tipo de discussão para dentro da organização não foi para fazer um bem para a humanidade, foi para pensar como é que a gente arranca mais grana de anúncio entendendo o comportamento do usuário. Mas se a gente volta para o debate também de comparar o desenvolvimento e crescimento de empresas ao longo do tempo, cara, empresa que dobra de tamanho por ano e que vai ser um negócio exacerbado, você pegar o número de empresas que tem no planeta Terra, é um... nada que está ali em cima, que são empresas completamente fora da linha. A maior parte das empresas não deveria atuar dessa forma, porque não vão ser esse tipo de empresa com um crescimento exacerbado, uma velocidade descomunal. Logo, fazer as coisas de forma rítmica, com disciplina e consistência é a melhor receita. Então, ter uma cultura adequada, com elementos adequados, com um ritmo adequado, que não seja uma doideira, porque não faz sentido, a não ser que você seja um gênio. E hoje todo mundo quer ser, não, eu sou o gênio, eu sou o próximo. É só pra gente começar aqui a funilar e voltar pra essa frente da cultura, um pouco mais, enfim, você voltar mito, hoje, realidade. Não tem? Não. Mas Pedro, eu acho que a gente chega nessa conclusão, né, de que cultura, de novo, ela serve à estratégia da companhia, como a Gabi trouxe, e ela é contextual, voltando e reforçando o exemplo da Uber. No momento, uma cultura bélica e agressiva para ganhar mercado, bater no regulador, entrar em mercado novo, funcionou no prisma do negócio. O ponto que acho que a gente é muito crítico aqui no Entre Linhas é, cara, que essa regra do jogo seja clara quando você está trazendo e fazendo onboarding dos seus talentos, fornecedores e dos seus stakeholders. E acho que a gente precisa também saber em que tipo de cultura a gente se enquadra. Perfeito, eu tenho hoje daí vem a consciência autoanálise, de que eu me enquadro muito mais em culturas que estão muito no começo, que estão no processo de construir algo do zero, de começar a colocar as primeiras pedras ali para estruturar alguma coisa. Eu me dou muito melhor nesse tipo de empresa e logo culturas neste momento de empresas do que empresas que já são transatlânticos e estão estabelecidas, que é uma cultura quase que cíclica de repetição, obviamente, para fazer aquilo avançar com mudanças muito mais com nuances ou pequenas mudanças. Compreender isso me ajuda a tomar decisão de carreira, por exemplo. Né? Ou que tipo de cliente que eu vou atuar, ou até lugares que eu falo assim, cara, isso aqui não faz sentido para mim porque eu vou me frustrar. A gente discutiu bastante desse ponto lá no episódio da temporada 1, né? Que tinha mais a ver com carreira. Sim. Mas vai lá, a gente tá acabando aqui nosso tempo, hein? E aqui o ponto é, então, a gente pode concordar. Queria ouvir de vocês se faz sentido. Não, sempre não. Não, ó. Você troca a sua cultura tóxica por um pogobol amarelo. Sim! Por um bombom de som de valsa no Dia da Mulher. Não, mas a gente pode concordar que até pegando então esses três exemplos da nossa abertura, né? WeWork, FTX, a própria Kodak e tal, elas tinham culturas muito fortes, então que servia a estratégia até que deixou de servir. Faz sentido isso para vocês? Sim. São os casos mais analisados, falados, discutidos, cases em universidades, etc e tal. Muito difícil você identificar quando tá acontecendo. Era aí que eu queria chegar. Qual que é cara, o clique? E vira todo Sapo mundo, na panela. Vira todo mundo engenheiro de obra pronta, né? Kodak é citada como exemplo até hoje. Aí depois quando você fala Blockbuster versus Netflix, a gente sempre tem os mesmos exemplos. É verdade. Por isso que eu acho que falta ao executivo
essa profundidade de competências não técnicas. Precisa saber de sociologia, filosofia, ele precisa conseguir subir na sacada e analisar a parada de outro prisma. E é muito difícil. Eu já entrevistei muito CEO, gente. E eles são legais, sedutores, entendem muito do negócio. Não passa da página 2, porque a vida do cara é aquilo lá, entendeu? Então, na minha visão, é muito difícil de você identificar qual é a hora de mudar. E são essas pessoas que conseguem, que enxergam o espírito. Pra mim é tipo um cartomante, né? Porque se a gente parte do princípio que aquilo não existe, Chegou você pode. esse momento. Momento astrologia aqui com o Gabi Terra. Não. Se você vai em cartomante. Boatos que a cartomante, na verdade, ela sabe fazer o quê? Uma boa leitura de cenário. Ela vai te ler e vai te dizer o que você tá querendo ouvir. Dizem. Não sei, nunca fui numa cartomante. Mas por que eu tô dizendo isso? Quando a gente é líder de um negócio, você precisa entender o espírito do tempo e fazer o movimento antes da onda quebrar, né? Se você já fez depois que a onda quebrou, aí você acordar que vai virar case, todo mundo vai falar disso. Então, é muito difícil, não é óbvio e precisa ter muita articulação mental, eu acho, que é muitas vezes o que a gente vê faltando. Excelente ponto, Gabi. Então, pluralidade de... Exato, o que eu ia falar. Cara, é fundamental estar cercado de pessoas que estão olhando elementos diferentes. Está todo mundo olhando para o mesmo lado, a gente não consegue ter isso. Eu acho que seria interessantíssimo olhar lá qual era o momento da dinâmica que a Kodak estava inserida, para pensar, será que dava para ter identificado que estava havendo uma mudança não só dava, comportamental como a tecnologia digital nasceu lá dentro. Então foi uma decisão. Porque, e para mim é marcante decisão. o lance da Kodak, porque eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio. Não, eu morei na região. Não, mas não. eu vi a cidade onde a Kodak estava, tipo, ruir. É igual Detroit, igual tem exemplos. Bizarro, então mas o ponto isso é, impacta cara, um monte de gente. O fato da Kodak, né, assim, sim, virou jargão, assim como a cultura como estratégia no café da manhã. O que as pessoas não entendem e que a gente fica até a página 2 nos business cases de Harvard, assim por diante, com humildade aqui, é que, cara, Harvard, foi uma decisão estratégica da companhia escolha. Não apostar na mudança tecnológica. Então, assim, a tecnologia nasceu lá dentro. Só que os executivos estavam tão incrustados na identidade deles e delas que a gente falou, não, nós vamos apostar no analógico, foda-se o digital. A gente não vai, o que você trouxe, Pedrão, de ter uma destruição criativa do meu negócio para criar um outro negócio. Só que assim, aí a gente não vai ficar discutindo o caso da Kodak, Lógico. né? Vamos discutir o comportamento em si. A gente faz isso com as nossas vidas, gente. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Senão todo mundo sabe pra onde ir. De certas coisas que é muito difícil mudar. Eu tô em análise, eu nasci em 85, eu só cheguei em 94 ainda, de tanto assunto que eu tenho lá pra tratar. A Gabi vai começar a mandar a aprovação dos itens. Não, ó, mas é muito difícil, sabe? É fácil falar depois que aconteceu. Olhar pra trás é fácil ligar ponto. Olhar pra frente é muito difícil. Então, assim, pula. Para de falar da Kodak. Fala. Se você é o bonzão, fala de que tá acontecendo agora. E o ponto é, como companhias são conjuntos de pessoas, companhias também têm essas questões e desafios, têm inércia e tudo mais, né? Total. Então, o que me parece que companhias que conseguem ler o contexto, se adaptar, entender que a cultura serve a estratégia, cristalizar para você ter conformidade e coordenação de comportamento, mas também ler o quando que os ventos estão indo para outro lado, é tomar essa decisão de maneira muito anterior para você conseguir depois fazer essa transformação. E se você está lá no middle management, entender se você topa fazer essa transição ou não, e se não topa, o que você faz e vai para outro canto. Mais baseado em fatos e não achismo. O achismo ele tem um elemento importante aqui, às vezes não é dá. baseado em fato, não. Não. Às vezes não é. Não é, não. Sabe por quê? Pensa no artista. Mas daí é outra... Mas vamos lá, a gente tá falando de cultura. Cultura e arte se misturam. O artista... Mas mercado não, eu acho que no artista é uma coisa. Próquino. O artista é o cara que consegue capturar um movimento social, político, econômico e tangibilizar numa peça de arte, que pode ser vários tipos, para passar uma mensagem. Tá. Ele não está analisando o relatório do Fórum Econômico Mundial para criar uma escultura. Perfeito. O que eu estou dizendo é que, normalmente, esses grandes movimentos, eles não vêm dos dados. Falou aí, empresa data-driven, maravilhoso, mas esses grandes movimentos de ruptura, eles vêm de uma percepção de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e de muita coragem, porque vai dar
Pode dar uma merda federal ou pode dar muito certo, entendeu? Cara, não é baseado em dados. Eu discordo em partes, porque se a gente trata dado só como número e pesquisa, é uma coisa. Agora, para mim, tem a parte do que é dado também, de estar havendo um movimento de, sei lá, o crescimento de X religião, há um movimento maior cultural. Mas a pessoa precisa concatenar isso, não é uma coisa que vai vir mas é um dado, entendeu? não é um número, Sim, mas sim, é um dado. Um dado é até... que isso está crescendo, um dado é que X coisa tá rolando. Eu acho que tem elementos diferentes entre dado concreto, pesquisa, número, e observação, que também é um dado qualitativo e não quantitativo, que ajuda nessa mas só para corroborar com o ponto da Gabi, na minha interpretação se você está tomando suas decisões baseadas no último relatório da McKinsey, do World Economic Forum, da HBR, da MIT Business Review, que são excelentes veículos e curam informação bem pra caramba, você já tá atrasado. Mesmo na MWeb, gente, que eu sei que não vou desrespeitar a Amy. Se estiver com a legenda, você tá assistindo a gente, eu já tô de máscara. Maravilhoso ter essas tendências de futuro, mas é concatenar num nível acima, entendeu? Isso é muito assim como o South by Southwest, você já tá atrasado. É um exercício... Gente, então, vamos convergir nossa cultura aqui, nossa pauta. Feito, né? Cumprimos com excelência. Pra mim, entregue. Boa. Então, turma, se você gostou dessa conversa, compartilhe. Por favor, nos avaliem, porque nós estamos numa cruzada, numa jornada de romper bolhas para que essas mensagens que a gente tem percebido que servem para pessoas além de nós três aqui. Então, quando as pessoas nos avaliam, compartilham, a gente tem mais acesso e, por definição, a gente ajuda pessoas a lerem as entrelinhas do mundo corporativo. Estamos no LinkedIn, Company Page, Entrelinhas SA, Instagram e TikTok, Entrelinhas _SA, nossas páginas oficiais no YouTube, no Spotify, no Deezer, a gente tá chique. Dá um Google que você vai achar a gente em vários. E tem os nossos perfis profissionais que no Instagram do Entrelinhas SA você acha os links para nos achar também, que a gente também produz conteúdos paralelos, cada um tem sua newsletter. Se você gosta especificamente mais de um ou mais de outro, que eu acho que é mais de mim, brincadeira, você acha a gente lá e segue André, a gente porque lá. as pessoas mandam mensagem pro André. O André é mais querido, a gente acha. E é isso, gente. Fica feliz se você deixar seu like, curtir, compartilhar. E mandar aquela mensagem marota pra gente, pro seu chefe não ver que você comentou. Valeu! Turma, até a próxima. Até a próxima.